Meus irmãos, desde o capítulo 4, temos caminhado por mensagens que giram em torno de uma pergunta, às vezes explícita, às vezes implícita, que é a pergunta: quem é este? Quem é este? Ela ressoa ali em vários dos textos que nós expomos. Nós vimos Jesus exercendo poder em várias situações. Na tempestade, Jesus se revela como soberano sobre a criação. Os ventos e o mar lhe obedecem, ecoando ali aquilo que nós já lemos no começo das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, em que Deus traz harmonia sobre o caos das águas. Jesus revela o seu poder sobre a criação, não somente como uma divindade que tem poder sobre a criação, mas como o próprio Deus que tem poder e autoridade sobre tudo e traz ordem a todas as coisas. Logo em seguida, nós vimos essa pergunta: quem é este, sendo revelada, sendo respondida diante da miséria de um homem que está possesso por uma legião de demônios, onde Jesus mostra a sua autoridade sobre as hostes demoníacas, sobre os demônios, e não somente a sua autoridade sobre eles, mas Jesus também já revela, através de um prenúncio, o seu poder em condená-los. Nós vimos também Jesus deixando claro, a partir desse relato, de forma inicial, que ao se aproximar de pessoas contaminadas, ao invés de ele se tornar contaminado, é ele quem purifica. Isso fica mais evidente na exposição que nós tivemos no domingo passado, em que Jesus tem um contato com uma mulher de fluxo de sangue e ele a cura. E nós vimos Jesus também demonstrando o seu poder na ressurreição da filha de Jairo. Então Jesus revela o seu poder sobre a criação, mas também sobre os demônios, e por último Jesus revelou o seu poder sobre o sofrimento e sobre a morte. Em todos esses textos que nós lemos e expomos, Jesus revela quem ele é o Filho de Deus encarnado. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 1, já disse para a gente, princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. E à medida que nós fomos expondo esse Evangelho, nós vamos vendo essa revelação que Jesus de fato é o Filho de Deus. E nesses últimos textos, do capítulo 4 até então, Jesus deixa claro: ele é o Filho de Deus encarnado. Assim, meus irmãos, o texto de hoje é bastante curioso, porque é exatamente quando a gente finaliza uma série de pregações, uma série de episódios em que Jesus deixa claro que ele é o Filho de Deus encarnado, uma pergunta se levanta: quem então pode permanecer incrédulo diante de Jesus? Quem poderia permanecer incrédulo diante da revelação deste homem que é o Filho de Deus? E nós vamos ver quem no texto de hoje. Vamos para a exposição, meus irmãos. Eu quero expor, em primeiro lugar, a admiração em Nazaré, versículos 1 e 2. Vamos ler. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Interessante, meus irmãos, esse texto, porque ele começa aí, Jesus se retirando de Cafarnaum, que era onde ele estava, era a região onde tinha ali a sinagoga de Cafarnaum, tinha a casa de Jairo, onde aconteceu o milagre da ressurreição da filha dele, e ele vai para a sua terra natal, ele vai ali para Nazaré, para quem não lembra, a cidade natal de Jesus. Os seus discípulos o acompanham, e isso é muito importante para o nosso texto, tá, irmãos? Os discípulos seguem ali acompanhando Jesus como um sinal do discipulado, porque Marcos já tem destacado isso, que um discípulo é aquele que segue Jesus. Foi o primeiro grande sinal que ele deu, Jesus chama os discípulos e eles seguem, prontamente eles respondem. Mas aqui existe algo a mais sobre o discipulado, porque Jesus tem a intenção clara de levar os seus discípulos para que eles testemunhem a reação das pessoas da sua própria terra natal.
Então é importante a gente lembrar, porque daqui em diante os discípulos não serão mais mencionados. Mas é importante você lembrar que os discípulos estão ali observando todas as coisas. Estão observando como que é a receptividade de Jesus na sua terra natal e entre os seus familiares. O texto mostra para a gente o contexto, versículo 2, que chega o sábado, é o dia ali da reunião na sinagoga, e Jesus entra na sinagoga e tem a oportunidade de ensinar. Marcos então registra a reação dessas pessoas diante do ensino de Jesus. Vamos ler novamente. Ao ouvi-lo, muitos, o que é que eles fazem? Se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como fazem tais milagres por suas mãos? A palavra se maravilhavam aqui é uma palavra que remete a assombro, remete a espanto. Então aquelas pessoas estão como num dia de hoje, reunidas na sinagoga. Jesus tem a oportunidade de ensinar, e Jesus vai ali ensinando, falando, demonstrando sinais, ao que tudo indica aqui, e as pessoas ficam maravilhadas, elas ficam espantadas, elas ficam assombradas. O relato deixa claro o carisma e a estima, a influência que Jesus tinha como mestre. É interessante nós percebermos isso, meus irmãos, porque o povo judeu era um povo repleto de mestres, era um povo repleto de bons professores, era um povo repleto de bons professores, de bons rabis. Mas o texto deixa claro que Jesus tinha um carisma diferente, tinha uma estima diferente, ao ponto de, no meio daquele povo, de ótimos rabis, de ótimos professores, Jesus ainda se destacar. Jesus ainda ser alguém que não passa desapercebido. Eles ouviam o ensino de Jesus e ficavam de boca abertos, ficavam ali assombrados com a sua sabedoria, e eles tinham consciência do poder que Jesus possuía. Vocês devem lembrar que em Marcos, o evangelista deixa claro que o ensino de Jesus nunca é desconectado do seu poder. Quando Jesus ensina, o seu poder ali se faz presente, porque no evangelho de Marcos nós temos o rei que traz o seu reino. O reino de Jesus é inaugurado com a presença, com a chegada do rei. Portanto, a chegada desse rei, quando ele ensina, não é desconectada da sua presença, não é desconectado do seu poder. Diante disso, meus irmãos, vem a admiração dessas pessoas. Eles ficam admirados e eles se perguntam: de onde vem tudo isso? A gente poderia traduzir aqui para o bom português, que a primeira pergunta que eles fazem aqui, de onde lhe vêm essas coisas, é: onde esse homem arranjou tudo isso? Porque não poderia ser a tradição de algum rabi, porque Jesus não tinha um rabi destacado, ele não é conhecido por aquele que é discípulo de algum grande rabi, ele é conhecido pelo Jesus, o Galileu, o Nazareno, ele é conhecido por um homem simples. Então a pergunta das pessoas inclui isso: de onde vem isso? De onde esse homem arranjou essas coisas, se ele não vem da tradição de algum rabi famoso? Não pode ser também da sua casa, porque a sua casa é uma casa de um carpinteiro, é a casa de um homem, de uma mulher simples, é a casa de irmãos simples. De onde vem isso que esse homem tem? A resposta que se espera é que eles concluam que isso só pode vir de Deus. A resposta que se espera, mediante a admiração que essas pessoas têm, mediante o poder de Cristo revelado, a sabedoria revelada, os milagres revelados, é que Jesus e tudo que ele faz só poderiam proceder de Deus. Que independentemente de quem ele fosse, há sinais de que ele é muito mais do que aquilo que eles pensavam ser. De que independentemente de quem Jesus fosse, de que independentemente daquilo que eles conhecessem de Jesus, já que eles já eram familiares de Jesus, conterrâneos de Jesus, eles eram mais do que
tudo isso. Ele era mais do que tudo isso. Amém, irmãos? Mas vejamos a seguir o que acontece. Vejamos a incredulidade em Nazaré, versículo 3. Olha a continuação dos presentes. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Meus irmãos, esse texto é por demais surpreendente, porque nós saímos de duas demonstrações marcantes de fé. A mulher do fluxo de sangue, que está há 12 anos sofrendo, e ela pensa: se eu somente tocar-lhe a roupa, tocar-lhe o manto, eu serei curado. De um homem que chega para Jesus e diz: Senhor, a minha filha está prestes a morrer, mas se o Senhor for lá e apenas impor-lhe as mãos, ela vai ser salva e viverá. E a gente passa disso para duas demonstrações marcantes de fé para uma total incredulidade em Nazaré. Na terra que não é de Jesus, há pessoas com fé marcante, e na terra onde Jesus nasceu, na terra onde ele é familiar de muitos, eles começam a suspeitar. Fica prontamente evidente para a gente que as perguntas que se seguem àquelas: de onde vem tudo isso? Aonde é a fonte da sabedoria desse homem? Da onde vem poder para ele fazer todos esses sinais? Essas perguntas não são seguidas por perguntas de fé, mas são seguidas por perguntas de corações incrédulos. Olha como que eles perguntam: não é este? Primeiro, da onde vem? Agora eles colocam um não aqui, não é este? Olha a primeira coisa que eles dizem: este não é o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Os ouvintes de Nazaré, em primeiro lugar, lembram a profissão de Jesus, de que Jesus era um construtor, tá, irmãos? Carpinteiro, para nós, é uma palavra que pode significar algo menos do que Jesus era, porque a ideia de carpinteiro para a gente é de marceneiro, mas essa palavra, para a época, significa alguém que constrói, tanto com madeira quanto com pedra, é alguém que participa do processo de construção. Mas a pergunta está indicando que ele poderia, a pergunta está indicando, na verdade, como que ele poderia ser outro, além daquele simples construtor que nós conhecemos. Na cabeça deles não faz sentido Jesus ser alguém que acalma a tempestade. Na cabeça deles não faz sentido Jesus ser alguém que expulsa demônios. Na cabeça deles não faz sentido Jesus ser aquele que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, se ao mesmo tempo ele é apenas aquele construtor. Não cabe na cabeça deles como que alguém que é extremamente comum, tanto em aparência quanto em hábitos, ao mesmo tempo é aquele que está ensinando com sabedoria e que revela tanto poder. Eles estão perguntando por que ele é um carpinteiro, porque ser um carpinteiro remete a alguém simples, não remete a alguém que é o rei que se tornou servo. Eles não conseguem chegar a isso. Ele é o rei, mas é o rei que se tornou servo. Tem uma figura interessante, meus irmãos, há cerca de 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, em que alguns sobrinhos netos de Jesus, Jesus, a gente viu aqui no texto, ele tinha irmãos, e por ter irmãos ele tinha sobrinhos, ele tinha sobrinhos netos, os netos dos seus sobrinhos, eles são chamados pelo imperador da época, o imperador romano. Ele quer saber desse negócio de ter família real por aí, família de Jesus. E quando os sobrinhos netos de Jesus se apresentam ao imperador, o imperador diz: não, podem ir embora, porque o imperador vê as mãos deles calejadas, como alguém que trabalha no campo, como alguém que trabalha em trabalhos manuais, e ele diz: não, eles são família real, não podem ir embora. A ideia é essa. Não é este o carpinteiro, não é este o homem comum, o homem simples. Eles continuam, o que é que eles dizem aí? Não é este o filho de
Maria, e aqui a gente pode fazer uma pausa, porque os presentes citam a mãe de Jesus, o que é extremamente incomum, porque naquela época, ainda que o pai tivesse ausente ou tivesse morrido, a filiação das pessoas se dava geralmente ao filho, ao pai. Então, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, né? Então, Bartimeu, filho de Timeu, as pessoas conectavam os filhos aos pais, e em alguns casos ligavam as mães, mas aqui provavelmente eles estão ligando a mãe para querer insultar Jesus, para querer diminuir Jesus. Jesus não é nenhum filho de José, ele é o filho de Maria. Ao que tudo indica, José nessa época já tinha morrido, né? Maria, quando ela se casa com José, José é bem mais velho do que ela. Então é muito provável que agora Jesus, com 30 e poucos anos, o seu pai já tenha sido falecido. Mas essa, embora provável para ser a explicação dessa pergunta, quem é este, não é o filho de Maria, não seja por causa disso, mas seja uma forma de rebaixá-lo, uma forma de diminuí-lo. Ele não é apenas o carpinteiro, profissão que ele herdou do seu pai, mas ele também é o filho da sua mãe, filho de Maria. Então, veja que as perguntas escondem um coração incrédulo. Vamos continuar, o que é que eles dizem mais? Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? As pessoas estão agora ressaltando a normalidade de Jesus. Dizem que Nazaré era um povoado que tinha cerca de 500 pessoas somente. Então era um povoado extremamente pequeno, todo mundo se conhecia. Muitas pessoas dali eram inclusive parentes. Um povoado tão pequeno. Então a pergunta deles ao dizer, não é este o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e as suas irmãs, que provavelmente estão casadas, por isso que eles não dizem os nomes delas, e as suas irmãs ainda vivem por aqui? O que eu estou querendo dizer é, não é esse aquele que andava nas ruas de Nazaré quando era pequeno? Não é esse aquele mesmo que brincava aqui, aquele que sujava os pés na lama e na terra daqui? Não é este que a gente via transitando, brincando, chorando, fazendo coisas comuns aqui, tal qual os seus irmãos costumam fazer e as suas irmãs ainda estão por aqui? Eles estão apontando a normalidade. Olha, como pode essas coisas de Jesus virem de Deus e serem poder de Deus, se esse homem que nós conhecemos é aquele que sempre esteve por aqui e nós o vimos desde pequeno? Se os irmãos têm acompanhado com o mínimo de atenção todas as exposições, vocês devem lembrar que Jesus é aquele que a voz do céu já disse, esse é o meu filho amado. Olha o capítulo 1, versículo 11. Uma voz dos céus diz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos ficar no capítulo 1 ainda, olha o versículo 24. Até os demônios dizem que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos, sei que tu és o Santo de Deus. Mas nesse mesmo evangelho de Marcos, em que uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, em que os próprios demônios reconhecem, este é o Santo de Deus, o povo de Nazaré o vê apenas como o filho de Maria, o irmão de Tiago, o irmão de José, o irmão de Judas e de suas irmãs. Portanto, as perguntas do povo de Nazaré não são perguntas que vão direcionando o coração para a conclusão de que Jesus, embora vindo do meio deles, procede do Pai, que era pelo fato de conhecê-lo, e exatamente pelo fato de conhecê-lo que eles poderiam dar credibilidade a tudo aquilo que Jesus dizia e fazia, mas pelo contrário, tem algo aqui que se torna um escândalo. Diz o texto aí no final, né? E escandalizavam-se por causa dele. Em outra tradução diz assim, ó, e escandalizavam-se nele. Escandalizar é um termo que se tornou muito vazio para a gente, porque para se escandalizar é o quê? Ficar assustado, né? Ficar
confuso, ficar admirado de algo, mas escandalizar-se aqui significa você tropeçar em algo. Escandalizar significa que eles tiveram contato com Jesus e ao invés de eles reconhecerem Jesus, eles tropeçaram em... É como uma pedra que você anda e você não vê, e você topa, e você topou porque você não a viu, não a percebeu. Da mesma forma, o texto está dizendo para a gente que as pessoas de Nazaré viram Jesus e ao invés de reconhecerem quem ele era, eles se escandalizaram nele. Os estudiosos têm certas dúvidas sobre qual o motivo de se escandalizar, mas eu acho que duas coisas aqui para a gente ficam claras: que eles escandalizaram-se pelo menos pelo fato de Jesus ter crescido no meio deles. Então o fato deles se escandalizarem, o fato deles tropeçarem em Jesus, o fato deles não crerem em Jesus, é que eles olharam para Jesus e pensaram: esse homem é um homem muito simples, é um homem muito comum, é um homem que nós conhecemos desde pequeno, portanto ele não pode ser quem ele diz que ele é, portanto ele não pode agir pelo poder que parece que age nele, mas como nós o conhecemos, não pode ser. Uma outra coisa que é um sinal para explicar esse escândalo está nos versículos seguintes, que a gente ainda vai expor, mas veja bem o que é que diz lá. Jesus disse que nem a sua família creu nele. Então é provável que, além de Jesus ser alguém muito comum e por isso eles não creram, comum que eu digo no sentido de eles conhecerem Jesus desde pequeno, é que eles provavelmente diziam assim: nem a mãe e nem os irmãos creem nele. Seus irmãos e suas irmãs não creem nele, então nós também não. Então se escandalizar nele pode também estar ligado a ele, mas o fato é que Jesus estava claro e evidente diante deles. A divindade de Cristo, o poder messiânico de Cristo, Jesus ser o Filho de Deus, o servo sofredor, aquele que vem remir o povo de Israel, estava claro. Não faltavam sinais, não faltavam maravilhas, mas eles ainda queriam algo mais, porque aquilo que eles tinham ainda era algo muito pueril, ainda era algo muito comum. Agora, meus irmãos, veja bem, mais do que nunca fica evidente a possibilidade de pessoas admiradas continuarem incrédulas. Eu vou falar sobre isso nas aplicações, mas o texto de hoje é o texto que deixa tudo bem amarrado. Pessoas admiradas podem continuar incrédulas. Você que vem à igreja todo domingo, que é admirado com Jesus, que acha Jesus muito legal, pode ser uma pessoa como as de Nazaré que continua incrédula, porque no final das contas a admiração não diz nada. Vamos para a continuidade do texto. Jesus vai falar agora sobre a incredulidade dentro de casa, a partir do versículo 4. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Veja que Jesus ele traz um dito proverbial. Não é um provérbio necessariamente lá do livro de Provérbios, mas era algum dizer, era algum provérbio muito conhecido naquela região. Inclusive, relatos históricos trazem esse mesmo provérbio naquela região do Oriente Próximo, na mesma época de Jesus. A ideia de que um profeta não é sem honra, senão na sua terra natal, entre seus parentes e na sua própria casa. Por que Jesus diz esse dito proverbial? Em primeiro lugar, para deixar claro que, embora ele tivesse uma resposta negativa das pessoas ali, era exatamente essa resposta negativa daquelas pessoas que evidenciavam que ele de fato era um profeta, porque é de se esperar que um profeta seja rejeitado na sua própria terra natal, na sua casa e nos seus parentes. Mas veja que tem algo mais que chama a atenção, é que embora haja incredulidade nas pessoas da cidade de Jesus, ele mesmo reconhece incredulidade nos seus parentes e nos seus familiares. Naquele primeiro momento, não é mencionado por Marcos
que entre as pessoas incrédulas da cidade de Nazaré estão os parentes de Jesus. Veja, o que nós lemos é que Jesus está ensinando na sinagoga e as pessoas da sinagoga reagem com incredulidade, mas em nenhum momento no texto disse que no meio daquelas pessoas presentes estavam os parentes de Jesus. Mas aqui é Jesus mesmo que está dizendo: olha, essas pessoas que vocês estão mencionando, provavelmente vocês olharam de lado, né? Não é este o irmão daquela mulher? Não é este o irmão daquele homem, né? Tiago, Judas. Eu quero dizer para vocês que não é de se esperar que um profeta não tenha honra na sua terra, mas também entre os seus parentes, entre os seus familiares. Lá em João capítulo 7, versículo 5, registra claramente: os seus irmãos não criam. Nós passamos há pouco por um texto que diz que os parentes de Jesus vieram amarrá-lo, porque pensavam que ele estava louco. E por causa, meus irmãos, dessa falta de receptividade, Jesus não realizou muitos milagres ali, apenas alguns com misericórdia, diz o texto no versículo 5, e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Não é que lhe faltasse poder, irmãos, está certo? Não é que faltou poder em Jesus, por isso ele não realizou milagres. E também não é que a fé seja um pré-requisito para o exercício de milagres, porque senão a gente cairia num erro teológico de achar que se a gente orar numa pessoa que ela não tem fé, necessariamente ela não será curada. Mas a falta de receptividade fez com que Jesus ali não se delongasse realizando milagres, mas apenas alguns. Aquele ambiente não era propício para a sua obra. Marcos destaca muitas vezes a humanidade de Jesus. Vocês devem lembrar que ele já mostrou que Jesus é aquele que enfrenta cansaço, que dorme até no meio de uma tempestade, que Jesus é aquele que também encontra decepção, ele encontra incredulidade até no meio dos seus discípulos, é aquele que experimenta também algum tipo de ignorância, no sentido de que ele não tem saber de todas as coisas, ele não tem acesso a todo o conhecimento, porque ele não quer, ele se restringe ao acesso de saber todas as coisas, ou seja, ele se restringe à onisciência. A gente viu que Jesus também é aquele que experimenta angústia, e a gente vai ver isso mais claramente no Getsemane, quando ele sua sangue, né? Ele tem angústia, mas no texto de hoje mostra algo que é muito comum da humanidade, que é a rejeição da própria família. É interessante, meus irmãos, que embora Jesus recorra ao provérbio e diz que a rejeição do profeta na sua própria terra é algo de se esperar, mas Marcos registra que Jesus fica surpreso com a incredulidade encontrada ali. O Marcos deixa bem claro aqui no versículo 6, né? E admirou-se da incredulidade deles. Veja que até agora, em todos os textos que nós lemos, a admiração é algo das pessoas com Jesus. E a primeira vez que Jesus se admira com as pessoas é pela sua incredulidade. Eu acho esse texto chocante, porque até agora nós já vimos Jesus se deparar com muita coisa: legião de demônios, tempestade, multidões enfermas, mas nada disso fez Jesus se admirar. Tudo é muito normal para Jesus, mas a incredulidade é algo que ele se admira. Essa surpresa de Jesus não é algo também que nos surpreende, porque na estrutura que nós vemos em Marcos e que nós temos traçado até agora, é evidente que Jesus é o Filho de Deus encarnado. A gente está no capítulo 6, no capítulo 6 já é claro no Evangelho de Marcos que Jesus é o Filho de Deus, cheio de graça e de poder, e que ele está inaugurando o seu reino. Esse rei se tornou servo, por isso que ele tem forma de servo, mas embora esteja na forma de servo, ele continua rei, e ele está revelando poder, ele está se revelando como Messias, fazendo milagres que só o Messias poderia realizar. Ele já demonstrou o seu poder sobre a criação, o seu poder sobre as enfermidades, o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre a morte.
Por isso que faz sentido Jesus estar surpreso, porque chegou num ponto em que todas essas coisas estão claras, ou seja, ninguém mais poderia justificar a incredulidade. Paulo fala isso no capítulo 1 de Romanos, né? Que Deus, ele revela a sua existência, a sua glória, o seu poder mediante as coisas criadas, portanto todos são indesculpáveis quando não creem. Não existe ninguém com desculpa no mundo para dizer que não crê em Deus e em Jesus como seu Salvador. Mas Jesus tem algo aqui que torna aqueles mais indesculpáveis. A gente vai falar isso nas aplicações, mas aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que veem a glória de Deus manifesta na igreja, esses são ainda mais indesculpáveis, tais quais estes aqui. Por isso que Jesus fica surpreso, porque diante de todo o poder maligno, de toda imoralidade, todo tipo de pecado que ele se deparou, o que surpreende ele é a dureza de coração. Por isso nós temos o próprio Cristo incrédulo diante da incredulidade das pessoas. Marcos, então, encerra essa sessão do capítulo 6. Ele já concluiu a sessão anterior, que foi do capítulo 1 até o final, o capítulo 3, versículo 6, dizendo que mediante todas aquelas revelações de Cristo, os religiosos, os fariseus, os herodianos estavam tratando sobre como matar Jesus. Então, Jesus revela poder e o encerramento do primeiro arco, lá no capítulo 3, versículo 6, temos que matá-lo. E aí Marcos abre um novo arco, e esse arco hoje termina com uma inacreditável incredulidade. Jesus revela o poder e as pessoas se tornam cada vez mais incrédulas, especialmente aqueles que são da sua casa. Eu quero fazer algumas aplicações, irmãos. A primeira aplicação que eu creio que nós podemos tirar desse texto é que nós não deveríamos esperar palmas nas nossas casas. Você não deveria esperar palmas em sua casa. Meus irmãos, lembra que eu falei que uma das primeiras coisas que nós deveríamos prestar atenção nesse texto é que os discípulos o seguiam e que, portanto, esses discípulos que seguiam Jesus estavam lá como testemunhas da incredulidade das pessoas da terra natal de Jesus e da incredulidade das pessoas da casa de Jesus, dos parentes de Jesus. E esses discípulos como testemunhas são significativos porque revelam exatamente algo que nós deveríamos esperar e não nos decepcionar, mas já estar preparados e esperarmos da reação das pessoas da nossa casa. Aqueles discípulos que seguiam Jesus, eles aprenderiam que se o ambiente for de incredulidade, não espere um ambiente de receptividade ao Evangelho. Se na sua casa todos são incrédulos, não espere que as pessoas da sua casa sejam, portanto, receptivas ao Evangelho. É natural, Jesus está mostrando que é de se esperar que na sua casa que as pessoas fiquem lhe perturbando, ou para você descrer, ou que elas lhe perturbem para você não abrir a boca e falar. Meus queridos irmãos, muitas vezes os embates da fé, eles não virão nas arenas públicas, nas lutas apologéticas, eles virão na mesa do café. Essas disputas virão na mesa do almoço. Você vai se deparar com pessoas amadas, que preferirão ouvir de Deus, sabe-se lá o que elas vão ouvir de Deus, de pessoas desconhecidas, de pessoas que elas não conhecem, de pessoas que elas não sabem a vida, que elas não sabem o histórico, do que ouvir de você. Elas vão preferir ouvir um profeta do Instagram, elas vão preferir assistir algo na internet, elas vão preferir ouvir de alguém que está querendo talvez extorquí-las, do que ouvir a palavra de Deus aberta nas suas mãos e ouvir os conselhos e o bom evangelho, o sagrado evangelho da sua boca. Meus queridos irmãos, muitos da nossa casa vão se admirar com alguns dos seus atos, vão até ficar de pulga atrás da orelha porque você é diferente, mas preferirão você com a boca fechada.
mas persevere em oração, amém? Mas persevere pregando o Evangelho nos momentos oportunos. Sabe por quê? Porque nós temos uma boa notícia também aqui na Bíblia. Porque quando a gente segue um pouquinho mais adiante, a gente vê que Tiago e Judas se converteram. Que Maria, que guardava as coisas no coração, na crucificação e mediante todos aqueles atos, é alguém que manteve a fé e teve a sua fé clarificada. Uma segunda aplicação, meus irmãos, que nós podemos trazer aqui é: quem é a fonte de sabedoria e do poder de Deus? Essa pergunta é importante, meus irmãos, porque a sabedoria dos ensinos de Jesus e o seu poder para realizar milagres nos desafiam a perguntar: de onde vem o seu ensino e o seu poder? Os mais jovens aqui, Luísa, Valentina, Tavni, devem ter isso no coração. Essas perguntas, da onde vem? É uma das perguntas primárias para quem está sendo catequizado, para quem está crescendo na fé. De onde vem o poder e a sabedoria de Jesus? Meus irmãos, essas perguntas são importantes porque ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Você pode até pensar que você pode ficar aí só ouvindo a pregação, fazendo cara feia, mas você não pode, porque lá no seu coração você sempre está respondendo essa pergunta, ou dizendo: ele tem um poder que vem de Deus, os seus atos são divinos, a sua sabedoria é divina, ou no seu coração você está dizendo: ele não é ninguém além de uma pessoa comum, ou ele não é ninguém além de uma fantasia dessas pessoas que estão reunidas aqui. Você sempre tem uma posição, você sempre está reagindo a essas perguntas e você sempre está respondendo elas. Ou você está sentado dizendo: ou Jesus é a pessoa que ele diz quem é, a pessoa quem a Bíblia diz quem ele é, e portanto eu devo crer, ou ele não é quem ele diz quem ele é, ele não é quem a Bíblia diz que ele é. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela só nos dirige para uma resposta clara: ele é o Filho de Deus, ele é aquele que realiza poder que vem de Deus, ele é aquele que tem uma sabedoria, um ensino que procedem de Deus. Essa é a resposta que a Bíblia espera que nós viemos dar mediante a revelação de Cristo. Portanto, só cabe a nós crer, ou, no caso da rejeição, continuar incrédulos. A família de Jesus ali estava incrédula, na verdade, mas o desafio da família de Jesus não é somente para ela no texto, é para quem lê. Se você que tem contato com Jesus, você não permanece até hoje incrédulo, indiferente à pessoa que ele se revela, seja como alguém que não tem fé de jeito nenhum, ou seja, como alguém até que tem fé, que é um discípulo de Jesus, que segue verdadeiramente Jesus, mas nas suas decisões do dia a dia mantém incredulidade. No dia a dia, quando vou tomar decisões, quando vou fazer as coisas, ao invés de consultar a Deus e saber qual é a vontade de Deus em sabedoria na Bíblia, prefere tomar suas próprias decisões sozinho. Esse é o desafio que nós temos mediante essa pergunta. É que nós precisamos sempre ver Jesus como Ele é, amém? Uma terceira aplicação, meus irmãos, é exatamente: lute contra a incredulidade. Sabe, irmãos, nós deveríamos nos espantar mais com a incredulidade. Nós normalizamos. Eu acho muito interessante lá em Atos, quando Paulo chega em Atenas. Quando ele vê toda sorte de ídolos lá, a reação dele não é a reação de: a idolatria é um processo natural do coração do homem, é normal, é de se esperar que todos aqui tenham ídolos, então está tudo de boa. Não, ele tem um assombro, ele tem uma resposta rigorosa. Ele se espanta, ele não está anestesiado mediante a idolatria. Da mesma forma, nós não deveríamos estar anestesiados diante da incredulidade, seja a nossa, seja a incredulidade ao nosso redor. Pelo contrário, nós deveríamos lutar contra a incredulidade, porque nós já sabemos, meus irmãos, que a incredulidade é um pecado mortal que nos afasta do perdão de Deus.
É a incredulidade que, no final das contas, está por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a incredulidade é o pecado que não te permite receber a obra do Espírito Santo e te faz ser impenitente até a morte. É a incredulidade que faz com que, mesmo diante de todas as pregações, mesmo diante de toda a revelação na sua casa, de repente dos seus pais, dos seus irmãos, de que Cristo é o Salvador do mundo, você continua indiferente. É a incredulidade que faz isso. Nós temos visto em Marcos que a incredulidade, por exemplo, nos nossos textos recentes, que separam a multidão dos discípulos. O que é que tem diferenciado nos últimos textos que nós pregamos? Naquela multidão toda, aqueles que são só multidão, que só estão interessados em receber milagres, daqueles que de fato estão interessados em receber Jesus, é a incredulidade. Jesus está sentado à mesa, está comendo com os discípulos, tem alguns que estão dentro e tem uns que estão fora. O que é que separa os que estão fora dos que estão dentro? É a incredulidade. É a incredulidade, irmãos, é ela que separa discípulos de multidão, ela que separa os que estão fora dos que estão à mesa. E no texto de hoje, é a incredulidade que faz o coração buscar algo diferente daquilo que Deus nos quer dar. É a incredulidade que faz a gente querer algo diferente daquilo que Deus nos oferece. Como é que a multidão faz em outro momento com Jesus? O que é que eles pedem de Jesus para crer nele? Sinais. Me dá um sinal. Jesus já deu toda sorte de sinal, toda sorte de milagre, mas o que é que as pessoas querem sempre algo mais. Por isso que a gente deve lutar contra a incredulidade, porque a incredulidade que faz a gente olhar para Deus de uma forma torta e querer de Deus somente o sobrenatural, somente o grandioso, e não enxergar Deus nas coisas comuns, nas coisas que Deus nos dá aqui e agora, hoje, que faz com que pessoas orem por grandes milagres, mas não sabem orar antes de comer em casa, que faz com que as pessoas achem que ser um servo de Deus é dar cambalhotas na igreja e falar off the king, né? Tá aí na moda. E não ser um esposo transformado, um pai que ensina seus filhos o caminho do Senhor, um pai que pega a família no domingo, coloca no carro e traz para a igreja, um pai que serve os seus com a palavra, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um servo de Deus, que age não somente no extraordinário, mas serve no ordinário, recebendo de Deus não somente a cura e o milagre, mas recebendo de Deus a família, o emprego, a maternidade, a paternidade, olhando Deus em todas as coisas. Quem faz a gente não enxergar isso é a incredulidade. A incredulidade é que fez aquelas pessoas olharem para Jesus e olharem para Jesus, mas esse não é só o carpinteiro. A incredulidade fez aquelas pessoas olharem para Jesus e dizer, mas esse não é só o filho de Maria, não é só o irmão de Tiago, não é só o irmão de Judas, não é só o irmão de todos que nós conhecemos, não é só um homem comum? Como pode ele ser Deus e ao mesmo tempo um homem comum? É igual professor, eu sou professor também, né? Quando a gente anda por aí, a gente anda no shopping, anda no supermercado, os nossos alunos veem a gente no supermercado e falam assim, professor, o senhor fazendo compras. Porque na cabeça deles, né, como é que você é o professor que está toda semana lá, trazendo conhecimentos e tal? Isso é uma pessoa que compra café, que bebe leite, toma Big Gin, né? Toma o Wilson, toma, como é o refrigerante aqui? De Sobral, gente, Sobral. Não, o Del Rio, como toma o Del Rio? As pessoas às vezes não sabem organizar isso. E no caso da relação da gente com Jesus, é a incredulidade que faz isso. A gente não recebê-lo como Deus homem. Deus se identificou muitíssimo com o mundo, mas o mundo o rejeitou. O irmão Dinho leu aqui na abertura do culto. Ele criou o mundo, mas o mundo o rejeitou. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E a gente, portanto, não vê o mundo como ele é. Não vê Jesus como ele é. Que a incredulidade não permita com que a gente não experimente milagres nessa igreja.
Quando a gente fala de incredulidade, a gente fala disso também, meus irmãos, porque é por causa da incredulidade que muitas vezes nós não temos um ambiente em que Deus não está operando. Eu não estou querendo dizer que Deus só vai operar se nós tivermos fé, porque isso seria um erro, nós já falamos. Mas o que eu quero dizer é que nós não recebamos milagres porque Deus, na sua soberana vontade, diz não. E não porque o nosso coração está incrédulo. Por isso, lute contra a incredulidade, amém? Eu quero fazer mais uma aplicação, meus irmãos, de que para um coração incrédulo, se maravilhar com Jesus pode ser uma pedra de tropeço. Para o coração incrédulo, se maravilhar com Jesus pode ser uma pedra de tropeço. A pessoa vai ouvir a pregação e vai dizer: quanta sabedoria. A pessoa vai ler os evangelhos, vai imergir na pessoa e na obra de Jesus e vai dizer: puxa, que mestre. Mas para por aí. Vai parar na admiração. Mas, meus irmãos, esse mesmo Jesus que é o mestre, esse mesmo Jesus que é revelado cheio de poder, esse mesmo Jesus que é proclamado nas pregações, é aquele que diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. É o mesmo que diz: não apenas se admirem, mas creiam, porque o que nós precisamos é crer. Marcos vai deixar claro, para um coração incrédulo, não existe muita distância entre o domingo de Ramos, Hosana, recebemos Jesus como rei, na sexta-feira, no domingo de Ramos, e no domingo, na sexta-feira da paixão, está lá gritando: crucifica. Para um coração incrédulo que permanece na admiração, não existe muita distância entre isso. É glória a Deus no domingo e é não te conheço na segunda-feira. Mais uma aplicação relacionada a isso, que para o coração incrédulo, Jesus revelar poder pode ser uma pedra de tropeço. A pessoa vai receber um milagre e vai dizer: muito obrigado, só o Senhor poderia ter feito isso comigo. A pessoa vai receber uma cura e vai até frequentar a igreja por um tempo, mas é igual a aplicação anterior, mas para por aí. O que é que nós temos visto nas exposições até hoje, meus irmãos? As obras poderosas de Jesus não geram fé necessariamente. Não é porque a pessoa viu uma obra grandiosa de Jesus que ela vai crer. Não é porque a pessoa recebeu uma obra poderosa de Jesus que ela vai crer. Lembra dos leprosos? Só um voto dos 10. Às vezes você pensa, né? Não, se meu parente vê se ele receber aquele milagre, ele está lá na UTI, se ele sair da UTI, ele volta crente. Volta não. Talvez volte, mas geralmente não volta, porque não é um milagre que geralmente resulta em fé. Pode até ter uma relação, como a gente vê em Atos, né? A gente vê a proclamação do Evangelho, a gente vê milagres, a gente vê fé, mas a gente está vendo aqui que não é uma condição, não é porque alguém experimentou o dom de Deus que a pessoa vai ter fé, porque não é só ver os milagres. Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo, é necessário nascer pela graça de Deus. Porque para aquelas pessoas que não têm entendimento, os milagres de Jesus trazem confusão. Para as pessoas que não têm entendimento, que olham e não enxergam, que ouvem, mas não entendem, os milagres de Jesus geram confusão. Para aquelas pessoas que muitas vezes não têm entendimento, os milagres de Jesus trazem hostilidade. A gente precisa matar esse homem. Jesus faz um milagre lá na região dos Gerazenos, né? E os porcos caem no abismo. Tirem esse homem daqui. Saia daqui, Jesus. Da mesma forma, o povo de Nazaré, os parentes de Jesus, os familiares de Jesus, eles estão do lado de fora. Eles viram milagres. Eles viram a graça de Deus operando poderosamente em Jesus, mas eles ouvem e não têm ouvido para entender.
Quantas pessoas a gente não vê, meus irmãos, em que é evidente que Deus está sustentando no trabalho, na saúde, em uma série de coisas. E eu vou dizer mais, e não é nem depois que recebe, tempos depois que não vem para a igreja, não. Muitos estão recebendo e não estão na igreja. Estão presenciando os milagres de Deus, vendo os poderes de Deus, mas não tem gerado fé. Por isso que ver os milagres de Jesus e ficar por aí pode ser uma pedra de tropeço. Vamos orar? Em seguida vamos cear.